Agora a gente fala de economia. Maus pagadores, além de ficar com o nome sujo na praça, podem ter agora outro motivo para se preocupar: perder o direito de dirigir. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que um homem lá de Sumaré, São Paulo, que deve quase 17 mil reais a uma escola, tenha a CNH apreendida. E isso pode influenciar outras decisões judiciais daqui para frente. Ou seja, tá devendo? Vai ficar sem a carteira de habilitação. Mas aí você me pergunta, o que uma coisa tem a ver com a outra? Sobre isso eu vou conversar com o advogado Rafael Volcarte para a gente entender melhor esse assunto. Obrigada pela presença, doutor. Bom dia. Vamos lá. Agora, então, qualquer pessoa que está devendo vai ficar sem a carteira de habilitação? Bom dia, Andressa. Bom dia, telespectadores. A realidade é que o Superior Tribunal de Justiça teve essa decisão unânime. É uma decisão que pode sim fazer efeito para outros tribunais. Todos os tribunais do país podem seguir essa decisão. Não quer dizer que essa decisão será automática. Não é lei, não é uma jurisprudência. É uma jurisprudência, são entendimento de todos os tribunais ou dos tribunais que podem acompanhar o entendimento de um tribunal superior. Tá, mas então quer dizer que a pessoa lá de Sumaré estava devendo para uma escola, ou seja, não tem nada a ver com trânsito. Exato. E vai ficar sem a CNH. Exatamente. Contudo, é importante a gente entender que não é a medida primeira que deve ser feita. Não é automático. Não é automático e também não é para todos os devedores. Também não tem a ver com o valor que está devendo. Então, a pessoa pode estar devendo uma conta comum de um pagamento de energia, um pagamento de água ou de telefone, de televisão. Se ela se tornar uma devedora contumaz e não for achado nada, nenhum bem para que seja, ou seja, valor, se ela estiver ocultando valor, se ela não quiser pagar de alguma forma, essa medida ela pode ser tomada. Pois é, agora as pessoas às vezes se perguntam assim, poxa, mas a pessoa está devendo porque às vezes não tem um emprego. E aí pode trabalhar com um motorista de aplicativos para receber algum dinheirinho e pagar essa dívida. Não tem desculpa. Exato, porém, os motoristas de aplicativo, os motoristas em geral, caminhão, quem trabalha com carro, taxistas, não precisam se preocupar em relação a essa medida, porque o STJ entende que se ele trabalha com automóvel, sem essa ferramenta, ele não conseguiria ter suprir a sua dívida, né? Efetuar o pagamento dessa dívida. Então, esses motoristas, né, táxi, caminhão, aplicativos, eles não são abarcados, essa medida não vai de encontro a eles. Entendi. Então, esses casos são bem específicos e o tribunal entende isso. O tribunal entende isso, exatamente. Olha o que pergunta o Anderson Sérgio. Sou Anderson e eu tenho minha carteira de habilitação. Tem 3 anos que não consigo emprego. Eu estou devendo, por isso eu vou perder minha carteira? Não, Anderson, não é bem assim. Primeiro, você tem que buscar, e o seu credor, ele tem que buscar medidas para conseguir conciliar com você esse pagamento. Ah, então primeiro vai entrar na justiça para depois vir essa decisão. Exatamente. E não quer dizer também que entrando na justiça imediatamente será essa a decisão que o juiz vai tomar. Entendi. A Sônia de Aquino diz o seguinte: mais uma forma de punir o trabalhador e encher o bolso dos governantes. Muita gente deve porque não tem condições mesmo de pagar, ainda com salários deploráveis, que é no Brasil. Bom. O que o senhor diz para a Sônia? Então, Sônia, nós precisamos entender que essa medida, ela vem não para privilegiar os maus pagadores, mas sim com base na Constituição que ampara aqueles que estão de boa fé. Então, é mais nesse sentido que essa medida é tomada. Para pressionar mesmo. Justamente, para compelir a pessoa que está reiteradamente, constantemente em dívida, em mora, para que essa pessoa não permaneça assim. Mas lembrando que, novamente, repito, não é a primeira medida a ser tomada. Antes disso, tem negociações, antes disso, você tem uma busca pelo dinheiro,
depois você tem uma busca por bens. Então, essa medida é uma medida que não pode ser tomada e não deve ser tomada de imediato, É uma medida Andressa. extrema, se a pessoa realmente não quer pagar, né? Exatamente. Olha o que pergunta a Andressa Alves, minha xará aqui. O que o credor ganha com a pessoa perdendo o documento? O credor? O credor, na realidade, ele não ganha em dinheiro, mas a pessoa que perde o documento, que na realidade ela não vai perder, ela vai estar com o documento suspenso. Então, até pagou, que ela tem exatamente, de volta. até que se cumpra com a sua obrigação. Então, o credor não ganha automaticamente, mas não ganha. É uma medida, exatamente, para que a pessoa que está em dívida, ela se sinta na obrigação de efetuar esse pagamento. O Alessandro Siqueira, vergonha isso, pressiona o povo a pagar sem o povo ter emprego, tem que gerar mais emprego, isso sim, é a opinião dele. O Glaudson, bom dia, Andressa, na contramão, quando há dívidas públicas para o cidadão, se torna precatórios e como receber isso? A Viviane, para fazer leis para ajudar o povo, ninguém faz, mas para punir sempre aparece uma ótima ideia. E o Richard Freitas diz o seguinte, gostaria de saber se a pessoa que é motorista de ônibus estar encostada pelo INSS, se ela estiver devendo, ela pode perder a carteira e perder o benefício? Então, os motoristas em geral, como eu disse, eles que se valem dessa profissão, eles não perderão, não estão abarcados, né? Não estão sob esse julgo, por assim dizer. Então, né? o juiz vai repensar. O juiz vai pensar. Inclusive, Andressa, é importante dizer que essa medida ela tem um amparo num artigo do novo Código de Processo Civil, que dá o quê? Dá uma liberdade, uma autonomia para o julgador, para o juiz analisar cada caso específico. O André Dias Gomes, isso é um absurdo, pois se a pessoa se endivida por algum motivo, não é motivo para perder a habilitação conseguida por muito custo e sufoco. É que ele quer dizer que realmente é caro conseguir uma carteira de habilitação, né? Exatamente. Tá. O Júnior diz o seguinte, eles podem tirar um documento que nós pagamos por ele? Então, boa pergunta, Júnior. Uma ótima pergunta, né, Júnior? Repito, é uma medida para se cumprir uma obrigação de alguém que não está pagando por muito tempo. Então, na verdade, isso foi um entendimento que o Superior Tribunal de Justiça teve e que pode alcançar dependendo do entendimento de cada um dos juízes, assim, dos tribunais do país, né? Olha só o que diz a Flávia Guimarães. Isso não pode trazer mais pessoas andando errado sem carteira? Pode, né? Pode, né? Isso depende muito de cada um. O Léo Ferreira, aí a pessoa perde a CNH, o trabalho e não paga a conta ainda. Pois é, mas tem que pagar a conta para ter CNH de volta. Tem que pagar a conta. E é suspensa, não é assim, perdi de vez. Isso, não é que perdeu, ela vai ser suspensa e assim que for paga a obrigação, essa carteira vai ser devolvida. Tá, olha só o que diz o Orli Ripardo. Na minha opinião, se o salário aumentasse de acordo com os alimentos que vem ocorrendo todos os dias, esse aumento nos alimentos, né? Tenho certeza que ia ter poucos devedores. Eu vou aproveitar a informação aqui do Orli, o comentário do Orli, para falar sobre o salário mínimo. Porque para pagar as dívidas precisa ter dinheiro, né? E a esperança de todo ano de um salário mais gordinho não deve acontecer. O governo federal reduziu para menos de R$1.000 a previsão do salário mínimo para 2019. O novo valor ainda precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. A previsão do salário mínimo caiu de R$1.002 para R$998. O aumento que havia sido proposto pelo Ministério do Planejamento em abril representava uma alta de 5%. Agora, o novo reajuste previsto para 2019 será de 4,6%, uma redução de R$4. Dessa forma, o governo espera economizar quase 13 bilhões e meio de reais no ano que vem. Vale lembrar que hoje o salário mínimo é de R$ 954. O valor foi reajustado no início do ano e resultou em críticas por ser inferior à inflação do ano passado. A explicação do governo para a redução do salário mínimo é a estimativa do índice que mede o custo de vida do brasileiro, que este ano, segundo a União, ficou mais barato. Tá aí então, né? A redução da previsão do salário mínimo para o ano que vem
Só para encerrar, eu vou só encerrar aqui com a pergunta da Neia Guerreira. Bom dia, gostaria de saber se está na suspensão da carteira, nesse caso, quanto custará para reaver a carteira? Com certeza de graça não será. Sim, na realidade, esse custo é o custo da dívida especificamente, né? Então depende do processo específico. Não são todos os devedores que estarão com a carteira suspensa e nem é uma medida que vai gerar para a sociedade também um caos, assim, né? O Leonardo Pedrini diz o seguinte: nos casos onde os caloteiros se escondem na justiça, isso irá funcionar muito bem. Acredito que deva ser levado vários pontos em consideração. Bom, tem muitos comentários. Obrigada pela participação de cada um de vocês que colaborou com a gente. Se tem dúvidas aqui, eu vou repassar ao doutor aqui, ele vai responder, a gente depois encaminha. Pode ser, doutor? Com certeza absoluta. Obrigada, viu? Agradeço. Muito obrigado, Andressa. Obrigada, muito seja obrigado a bem-vindo todos. sempre. Obrigada.